De volta com o programa Opinião. E eu quero, antes de iniciar esse segundo bloco propriamente dito, falar de pessoas que nos apoiam. A Gprint Digital, impressão inteligente, com rapidez e com economia é na Gprint Digital. Então, se você tem algo que precisa imprimir rapidinho, corre lá na Gprint e ele resolve para vocês. A PRN Extintores, a manutenção em extintores e também projetos anti-incêndio ou contra incêndio. Você pensou em qualquer tipo de recarga em extintores, lembra desse nome, PRN. E também BZ Informática, computadores e tecnologia é na BZ Informática. Um grande abraço ao nosso amigo Bezerra, que se junta também agora a esse time vencedor aqui no programa Opinião. Obrigado a todo mundo que nos apoia. Sejam bem-vindos e que venham outros se juntar a esse time. Muito obrigado a vocês. Hoje aqui comigo a gente fala de empreendedorismo e quem está aqui é o Eigman Bezerra. Ele que é coach, palestrante, é consultor organizacional e fundador da empresa Eigman Coaching Consult. Então, quando você precisar de alguma coisa aí na área, tá aí o telefone dele, vai aparecer daqui a pouco quando ele estiver falando com a gente no vídeo e você liga e procura, porque quando a gente trabalha na área administrativa, a coisa mais bonita que tem na sua vida e que vai trazer ao seu sucesso, à sua vitória, é reconhecer os pontos falhos. Se a nossa presidente, nós falamos no bloco anterior, tivesse reconhecido e colocasse as pessoas certas nos lugares certos, ela teria uma boa administração. Então, às vezes, a sua empresa está muito boa em 80% das áreas, mas aqueles 20% que está faltando, você pode se reencontrar ou reconhecer na pessoa de um coach. Magnífico, perfeito. É esse o caminho? É isso mesmo. Muito bem. Então, vamos lá. Disciplina e organização. Vamos ver essa matéria. Disciplina e organização. Os piores erros do profissional desorganizado são esquecer compromissos, chegar atrasado e não cumprir prazos. Principalmente boas relações com o chefe, porque o funcionário disciplinado produz mais, inspira confiança e assim tem mais chances de crescer na empresa. 5 minutos é um tempo tolerável de atraso, mas não todo dia. Não entregar as tarefas dentro do prazo também é um erro grave. Isso acontece se a pessoa administra mal a agenda ou se assume mais trabalho do que pode fazer. Veja dicas para se tornar disciplinado. Tenha uma agenda para anotar datas de reuniões, prazo e as atividades. No dia anterior, organize como vai ser o seu dia seguinte. Faça uma lista das prioridades, o que é urgente e o que dá para deixar para o fim do dia. Logo que chegar ao trabalho, leia primeiro as correspondências, depois revise a agenda e faça as ligações logo pela manhã. As pessoas estão mais disponíveis esse horário. Em uma empresa rígida, todos os horários dos funcionários são controlados. Entrada às 8, saída às 6 e intervalo de 1h15 para o almoço. Para a diretoria, a disciplina é um dos fatores responsáveis pelo sucesso do negócio. O ponto eletrônico é digital para ter a certeza da presença do funcionário. Quem precisa ir ao médico para consultas preventivas tem que avisar a chefia com antecedência. Quem faz diferente tende a perder o emprego. Sem organização e disciplina, é difícil ser empregado ou mesmo empreendedor. O que você deseja, então, para o futuro? Eu diria o seguinte aí, Eigman, que normalmente as pessoas acham que organização e disciplina é para o militarismo. Mas se a vida da gente não tiver organização e depois de organizada eu não me disciplinar, eu não vou saber nunca quanto eu ganho. Se eu não souber quanto eu ganho, eu também não vou saber quanto eu posso gastar. Ou quanto eu posso pagar se eu estiver endividado num período de crise como essa. Eu acho que é mais ou menos nessa escadinha, ou eu estou errado? Não, perfeito. Eu preciso ser uma pessoa organizada e a única coisa que vai me fazer ter uma disciplina é uma organização. Sem organização você não tem uma disciplina, é complicado. Um necessita do outro. E geralmente pessoas perdem emprego, realmente, quando não fazem isso. A tendência, pelo menos há anos atrás, quando eu palestrava, eu costumava muito dizer isso. Se o seu patrão não vê em você uma pessoa confiável, dificilmente ela vai querer ficar com você muito tempo. Porque o dinheiro que se paga a uma pessoa organizada é o mesmo que está se pagando a um desorganizado.
Então por que eu vou pagar um desorganizado, né? Não, perfeito. E como nós sabemos muito bem que nas empresas eu preciso me destacar, o primeiro passo, a primeira oportunidade que eu tenho para realmente esse destaque é me mostrar uma pessoa organizada. Por quê? Porque uma organização, já está dizendo tudo, né? Ela necessita que tenha todo um processo onde eu tenha começo, meio e fim. Os únicos resultados que podem aparecer em minha vida e como resultado profissional final é quando eu tenho realmente um processo de começo, meio e fim. Você não pode começar algo pelo meio sem ter um começo. Você não pode terminar algo que você nem sequer planejou. Então isso tudo realmente é muito forte dentro de nós. Para quê? Para que nós possamos compreender que a minha vida, não só profissional, como você também colocou, mas pessoal também teria esse mesmo itinerário. Seria o mesmo que tentar construir uma casa e fazer o telhado primeiro, depois as paredes, por fim o alicerce. Perfeito. Seria inconcebível isso, né? A gente nem consegue imaginar como é que você iria colocar o telhado, né? Para depois você fazer o alicerce. Mas você está certíssimo. E outra coisa, não basta apenas fazer o alicerce. Isso é que é o grande segredo. Por quê? Porque o alicerce pode ser mal feito. Para isso eu preciso ter o quê? Conhecimento. Eu preciso ter o quê? Competência no assunto. Aí sim, quando eu tenho um alicerce perfeito, eu posso levantar o andar que eu quiser. Aquela obra não vai ruir. Só quem podia imaginar uma coisa desse tipo aí era Toquinho e Vinícius. Quando ele imaginou a minha casa, era muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, né? Mas fora dessa ordem aí, na ordem natural das coisas, realmente tem que se ter esse caminho. A pessoa é empregada de uma empresa. Ele teme, num período de crise desse, perder o quê? O emprego. Porque todo mundo está perdendo emprego, por qualquer motivo. Só que numa empresa que tem 8, vão ficar apenas 4. O que é que ele precisa fazer para que ele não esteja entre os 4 que vão ser dispensados? Ele ser necessário. Esse é que é o grande segredo. Quando eu me transformo em alguém necessário dentro da minha empresa, eu posso pensar em demitir qualquer um, menos aquele que é necessário. Então, para isso, o que é que eu devo fazer? Eu devo realmente empreender, mesmo de salário próprio, mas eu tenho que empreender na minha carreira. Eu tenho que investir em conhecimento. Eu tenho que investir no processo de me mostrar uma pessoa realmente organizada, disciplinada, uma pessoa necessária dentro da minha empresa. Nós conhecemos muito bem um funcionário quando ele não é necessário, quando ele sai de férias. Aí o patrão percebe que simplesmente ele tanto faz como tanto fez de estar lá ou não. Aí é onde é a complicação. Quando um colaborador ele sai de férias e nós sentimos a falta dele, esse jamais vai ser demitido. Por isso tem aquela frase tão corriqueira que a gente vê muito nas redes sociais, né? Nunca falta ao trabalho. Pode ser que o patrão note que a sua falta não faz falta. Magnífico. Weigman, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu queria lhe deixar um presente, aquele de sempre, o nosso livro, Anjos, Mensageiros de Deus ou do Diabo, para que você possa depois dar uma lidazinha nele, nesse romance. Já está aí dedicado. Muito obrigado pela sua presença. Volta outras vezes, estamos aqui de portas abertas. Magnífico. Eu é que agradeço, Ismael, pela oportunidade, certo? Foi um prazer te conhecer, né? Trocamos ideias anteriores ali. Foi magnífico, né? E estarei sempre à sua disposição. Muito obrigado. Ok. Quando ele disse que a gente trocou ideias antes, significa que eu fiquei enchendo a cabeça dele com um monte de minhoca, coisa sem muito interesse. Cultura inútil, como se diz. Muito bem. Vamos falar mais de esportes. Agora é a hora da pauta do jogo com o seu Ayrton Souza. Bem, vamos à pauta do jogo. Quem está aqui já do meu lado é Ayrton Souza. Seu Ayrton, bom dia. Bom dia, estamos mais uma vez para falarmos de futebol do programa Opinião. A gente tem algumas novidades, né? Primeiro, eu estive acompanhando o jogo do Santa Cruz no último final de semana e o Santa Cruz parecia que nem tinha entrado em campo. O primeiro tempo mesmo ele jogou recuado, 3 volantes, terrível, não sei se você teve no jogo. E perdeu para ele próprio, eu acho. E casa, o que é pior. Para uma equipe desconcertada como está sendo o São Paulo, veio para cá sem treinador, totalmente desarrumada, nem assim o Santa Cruz teve competência para virar. Se ele vence, ele dava uma respirada. Tinha 17, aliás tinha 18, ia a 21. Não era tanto, mas melhorava um pouco. Mas a derrota trouxe transtornos, inclusive a queda do técnico Milton Mendes. Que o Milton chegou aí, de repente o Santa,
que veio com o Martelotti, que era um time que ganhava para todo mundo, de repente não ganha mais para ninguém, a mesma equipe. O Milton chegou e de repente do dia para a noite ganhava para todo mundo, era o rei do mata-mata e de repente já não é mais nada. Como é que a gente explica esse... Talvez ele tenha perdido o argumento de motivação. Aconteceu muito isso com Lisca, quem não lembra? Lisca passou por Náutico duas vezes, de repente o argumento dele motivava os jogadores, mas a capacidade tática nem tanto, terminou saindo. Foi para o Ceará, aconteceu a mesma coisa. Quando chegou, o time cearense cresceu, deslanchou e depois a mesmice que foi o Náutico. Eu tenho a impressão que com o Milton Mendes acontece a mesma coisa. Chegou aqui, deu uma viravolta do elenco, pegou do Martelotti o time desmotivado, conquistou o Campeonato Pernambucano, chegou à Copa do Nordeste, levou o time pela primeira vez à Sul-Americana, começou o Campeonato Brasileiro bem, depois de 4 ou 5 jogos perdendo para o Sport, aí o time se desarrumou, ele também, e a verdade é que passou do tempo de Milton Mendes deixar a equipe tricolor. Saiu e agora o Santa passa a viver uma nova história, já jogando esse final de semana na Bahia contra a equipe do Vitória. Se bem que o Milton já vinha falando que o Santa, torcedor, não se engane, o Santa é time para ficar apenas na primeira divisão. Ele vai lutar por isso, né? Eu acho que ele estava sendo otimista demais. O Santa Cruz estava participando de uma primeira com um time de segunda. Você tira ali 3 ou 4. O próprio Grafite caiu e muito de produção, que era o esteio da equipe. Então, a gente olha hoje, até o goleiro Thiago Cardoso vem mal. Então, a verdade é que é preciso que o Santa Cruz dê a volta por cima, se dê condição ao novo técnico e, para mim, dispensar. É o fundamental, dispensar para contratar com qualidade, porque o Santa tem quantidade e qualidade nenhuma. O Sport não venceu, mas pelo menos conseguiu um empate fora de casa. Sua pontuação também não é lá essas coisas. Tem 23. 23, 5 pontos ali da zona de rebaixamento, 6 pontos, 4 pontos, fica nesse gangorra. E como é que vai ser o Sport que joga fora de casa aí? Ah, não, joga em casa, na arena. Joga em casa, na arena. Olha, o Sport está numa situação um pouquinho melhor do que o Santa Cruz, porque tem mais elenco, tem mais dinheiro e, consequentemente, tem 5 pontos a mais do que a equipe tricolor. Mas não é tão cômoda a situação do Sport, principalmente levando em consideração a folha de pagamento de quase 4 milhões de reais e o elenco que o Sport tem. Mas, se bate ao Flamengo, dá uma boa respirada na competição. O jogo do Sport é amanhã? O jogo do Sport é amanhã à tarde. E só para a gente finalizar agora, eu queria falar o seguinte, duas coisas das Olimpíadas. Primeiro, eu quero falar da seleção feminina que empatou um jogo que podia ter ganhado. Outra, da goleira americana, que a torcida pegou no pé dela constantemente, zica. E a gente viu aí, ontem ela levou 2 frangos, né? Um aquele frango foi terrível. E o outro praticamente botou a bola para dentro, os Estados Unidos empatou também o jogo. É verdade. Felizmente a seleção feminina está muito bem, somou 7 pontos, 2 vitórias de goleada e o empate, e agora joga em Salvador. Joga em Salvador contra a Austrália. Um show de espetáculo, ao contrário da seleção masculina. Bem, então, futebol é isso, programa Opinião é isso, chegamos ao final, um abraço aos meus convidados, voltamos na próxima segunda-feira e queremos dizer que o tempo está quente, mesmo quando a noite esfria um pouquinho, então o final de semana chegou e vai dar praia, um abraço, até mais.